Salve, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, é dia de Frente a Frente aqui na Rede Vida, né? Nós vamos falar de política hoje aqui. Foi um dia movimentado, como os últimos dias aqui em Brasília, e o Supremo Tribunal Federal ganhou de novo a atenção geral daqui de Brasília. Foi o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Michel Temer perdeu de goleada, 9-0. Os ministros consideram que o procurador-geral Rodrigo Janot não é parcial e tem aí a possibilidade de apresentar esta nova denúncia contra o presidente Michel Temer. O advogado do presidente, Antônio Mariz, até tentou ali fazer o julgamento ainda para adiar a apresentação da nova denúncia, mas não conseguiu, ficou para a semana que vem. O mandato do procurador-geral Rodrigo Janot acaba no domingo. Na segunda-feira, assume a nova procuradora-geral, Raquel Dodge. Esta foi a grande movimentação. No Congresso Nacional, a tentativa foi de votar na Câmara aquela emenda à Constituição da reforma política, o distritão e o tal fundo público para a campanha eleitoral. Aquele dinheiro todo de 3 bilhões e 600 milhões de reais já não existe, mas existe a possibilidade do fundo e é isso que está sendo discutido neste momento na Câmara dos Deputados. Eu queria dizer que hoje você pode participar aqui, nós estaremos apresentando Frente a Frente em 2 blocos. Nós temos o WhatsApp aqui, 17 99647 3337. Eu vou repetir, 17 99647 3337. Queria também destacar uma carta aqui da Marlene Torres, de Ribeirão Preto. Obrigado, Marlene, pela carta aqui, fazendo uma observação sobre o que a gente fala aqui de 2018, de muita atenção à disputa do ano que vem. Mas olha, Marlene, é assim mesmo, o calendário nosso de cada dia é diferente do calendário dos políticos. E hoje aqui nós estamos com o líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes, que é de Goiás. Deputado, muito boa noite, obrigado pela participação aqui no Frente a Frente. Boa noite, é um prazer falar com você e com seus telespectadores, com a Denise e com todos da Rede Vida. Pois é, nessa mesa redonda, a minha parceira aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E boa noite para você que nos assiste. O deputado Jovair Arantes está no seu 6º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Ele foi ainda deputado estadual e hoje viveu um dia movimentado lá no Congresso, porque além de tudo que o Zé Maria já falou, essa quarta-feira está sendo chamado da Super Quarta, porque além disso ainda tivemos aí a prisão de Antony Garotinho, a prisão de Wesley, irmão de Joesley Batista da JF, e ainda o depoimento do ex-presidente Lula e o julgamento de José Dirceu. Foi um dia para não botar defeito, e tanto o PT quanto o PMDB saíram aí meio tosqueados, digamos assim, dessa super quarta, né, deputado? Como é que vai ser o futuro aí desses 2 partidos? Hoje já cheguei a ouvir que o PMDB é o futuro, ele é o PT amanhã, porque na eleição municipal o PT perdeu espaço e agora a próxima estão dizendo que vai ser o PMDB. Como é que o senhor avalia essa super quarta? Quando você disse que o dia foi super quarta, que foi maravilhoso, para a imprensa, então, foi um prato cheio, né? Foi muita notícia, não deu espaço no jornal. Espaço para tudo. No jornal impresso amanhã não vai ter nem metade, porque não cabe. Os classificados vão ficar para sexta-feira. É verdade. Então, um dia realmente de muita atividade, de muito trabalho aqui em Brasília, e nem todas essas notícias são daqui de Brasília, mas elas dizem respeito ao país, dizem respeito ao momento triste que nós estamos passando no Brasil, e que nós todos temos que nos curvar e entender que temos que achar o ponto de equilíbrio, a ponta de saída dessa crise tão profunda. Uma crise moral, uma crise ética, uma crise econômica, né? A econômica parece que tem bons ventos, bons vetores soprando na direção de uma recuperação do país, né? Com aumento de produção de industrial, principalmente de automóveis. Isso é um bom indicador, porque ele leva exatamente para a questão do consumo. Nós temos tido uma boa recuperação
na produção agrícola foi a recorde, e isso ajudou muito toda essa questão da recuperação econômica. Nós temos uma série de boas notícias na área da recuperação econômica. Isso foi citado, inclusive, hoje, né, no café da manhã pelo presidente? Foi citado pelo presidente. Na reunião dele com os líderes. E o senhor estava lá? Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Eu estive de manhã nessa reunião e, inclusive, o ministro Henrique Meirelles estava presente. Ele fez o relato desses indicadores que são importantes demais para o Brasil. Julgo que é um bom caminho já apresentado de recuperação. E aí tem as outras questões que precisam ser passado de tal sorte, como diz a gíria geral, passada limpo, né? Nós temos que ter um país que possa voltar a ter crédito, voltar a ter confiança. E eu não vejo isso distante da política, né? Muita gente queima o processo político, a política acabou. Não acabou. A política não acabou e não vai acabar nunca. Porque o mundo inteiro precisa da política, e a política que faz as transformações, tem feito as transformações através da sociedade, na medida em que respeitam, cada um tem que respeitar a sua comunidade. Quem não gosta de política será fatalmente governado por um político, né? Exatamente. E passa a outro. O deputado, nesta reunião lá estava o ministro Henrique Meirelles, né? Hoje ele almoçou com os líderes do partido dele, o PSD, e ficou ali muito claro de que ele é um pré-candidato à presidência da República. Lá atrás havia um debate do Centrão, dos partidos ali que formam esse grupo chamado Centrão, de apresentar um único candidato. O senhor admite a possibilidade do PTB também apoiar o Henrique Meirelles? Olha, é uma discussão que o partido vai fazer. O partido tem tido uma conduta muito importante, através da direção nacional e através da bancada, em sempre fazer, agora nós estamos harmonizando, vamos dizer assim, que nós andamos em caminhos separados durante um período, e a tendência é para essas próximas eleições nós caminharmos absolutamente juntos, né? Direção nacional e a bancada federal. Aliás, uma das melhores bancadas que se tem na Câmara, em todos os tempos. Uma bancada que busca realmente o entendimento e pelo menos e está a unida, progressão. né? Muito unida. E nós não teríamos dificuldade em discutir uma candidatura como a de Henrique Meirelles. O Brasil precisa de pessoas com essa envergadura, com essa qualidade. Não teríamos dificuldade. Agora, por conta de todos os problemas que estamos passando no país e desse tanto de crise que temos tido e de informações que vocês levam corretamente à sociedade, às vezes um pouco distorcida por alguns, mas nem todos, quer dizer, no geral, as informações têm sido muito corretas e é importante que sejam, nós teremos ainda muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Candidatos que são candidatos que não serão, candidatos que não apareceram que virão, então nós teremos aí... Está se preparando. Está se preparando, nós temos aí ainda um longo 12 meses para preparar a próxima eleição. E, né, com certeza, nós vamos achar o caminho, o brasileiro sempre achou o caminho, o país é um país que produz, que trabalha, toda a gente é trabalhadora, então falta se organizar e acabar com tanto de confusão que tem, principalmente as crises moral e ética que temos no Brasil. Agora, deputado, vai ser possível, por exemplo, para recuperar a economia, todo mundo fala que é preciso, pelo menos a equipe econômica diz, que é preciso aprovar a reforma da Previdência. E pelo que a gente percebe, está ficando cada vez mais difícil, porque agora vem essa nova denúncia contra o presidente Michel Temer, que certamente vai tomar um tempo precioso do Congresso, que seria para votar uma reforma da Previdência. Tem ainda essa investigação que foi pedida pelo procurador Rodrigo Janot ao Supremo para que o presidente seja investigado num outro episódio, que é por causa do decreto que ele editou em relação ao Porto de Santos. Como é que se analisa uma reforma importante como a da Previdência num cenário tão conturbado? Algumas coisas que são importantes e não podem ficar debaixo do tapete, e a diferença da democracia com um Estado de truculência, de ditaduras, a diferença é exatamente essa, né? Que na democracia as feridas se curam expostas. A sociedade toma conhecimento das feridas, das podridões, etc., etc., e vai curar aos olhos da sociedade. No regime totalitário, é debaixo do tapete, e apodrece e desaparece. Então, a gente continua primando por defender a democracia, por defender esse processo. Existe essa questão da denúncia realmente, com relação a essa questão do decreto, que eu acho um exagero. Um exagero, como é um exagero você questionar uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional,
através de emendas, de várias discussões, de vários procedimentos de audiência pública, onde você dá oportunidade de toda a discussão com a sociedade. Então, é uma ingerência, de repente, que não convém, e aí começa a agredir os poderes. E eu tenho, na minha vida pública e política, e até da sociedade civil, que nós não podemos ficar invadindo os poderes, realmente, né? Nós temos, desde a escola, a gente aprende, são 3, né? É o executivo, o judiciário e o legislativo. Quando você chega em Brasília e olha para a obra que foi construída em Brasília, com o poder legislativo no centro da esplanada dos ministérios, à direita, no fundo, o judiciário, à esquerda, no fundo, o executivo, o legislativo, ou o legislador e os idealizadores da capital e até do processo de Constituição, enfim, todas as leis feitas no Brasil, mostra que o poder mais importante que tem é o do povo, que é o legislativo. E ultimamente tem acontecido, até por esse enfraquecimento e pelas condutas erradas de algum dos políticos que tem feito, e eu tenho sempre dito o seguinte, a malversação ela tem CPF, você não pode generalizar, né? Então, quem malversou tem um CPF e responde, estão respondendo e devem responder, né? Nós não podemos deixar que um poder comece a invadir o outro, determinar que está tendo essa disputa aqui na praça? Eu estou vendo isso claramente, porque você não pode, quando, por exemplo, nós votamos há algum tempo atrás, uns 4 mandatos para trás, uma lei que chamava Lei da questão do partido. A lei orgânica dos partidos. Não, não. O partido tinha que ter até, naquela época, 4,5% a cláusula de barreira. Cláusula de barreira. Nós votamos, aí já estávamos aplicando, que é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo pede. O próprio judiciário pediu agora que a gente otimizasse isso. Nós votamos, começou a aplicar, alguns partidos até começaram a deixar de comparecer, porque não conseguiram atingir o índice, começaram a fazer as fusões, o caminho que estava sendo. Veio o STF, através de um ADIM do PDT, e acabou com essa lei. Por quê? Dizendo que a lei foi infraconstitucional e que ela tinha que ser uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela tinha que ser da Constituição. Agora, nós temos o próprio STF determinando, dizendo que se a Câmara não fizer uma reforma política que possa dar essa questão da cláusula de barreira, fim de coligações, que eles vão acabar com as coligações. Quer dizer, isso é uma ingerência total em cima de um poder, porque as coligações estão na Constituição, né? É previsto na Constituição, que os partidos vão se organizar, no processo eleitoral ele pode se juntarem, de tal sorte que a coligação permitirá que o partido atinja os objetivos. Então, essas questões O protagonismo é total mesmo do judiciário nesse momento político. E eu sei que existem outros deputados que pensam como o senhor e até líderes. Por que não há uma organização no Congresso para deixar isso muito mais claro? Porque está fragilizado, o processo político está fragilizado. E fragilizado por quê? Porque esses malfeitores, vamos dizer assim, com CPF já definidos, né, envergonham a casa e a casa deixa de fazer o papel do dia a dia. Porque nós temos um processo hoje muito criticado também no Brasil de eleições a cada 2 anos, né? O cidadão fica com medo de votar e ser repreendido, vamos dizer assim, pelo voto do seu eleitor lá na base. E ele deixa de cumprir a sua obrigação, que aí sim que o eleitor tinha que repreendê-lo. Votando certo ou votando errado, ele tem que tomar a posição. É necessário que se tome a posição. É necessário que o deputado, em momentos de crise, por exemplo, vai votar, como votamos agora, a reforma trabalhista, nós fizemos um grande favor ao Brasil, votando um processo de 1943, leis absolutamente retrógradas, antigas, que não se aplicava mais hoje, mas que deixou por conta do judiciário. O judiciário, através da CLT, que tinha 100 e poucos itens, da época de 1943, eles foram fazendo acordos, que estava em 1.200 e tantas leis sendo usadas no Brasil, que o próprio Judiciário do Trabalho produziu. Então, cabe ao deputado, num momento desse, botar a posição, não ficar com medo. Qual é o problema? Toda lei, se eu fizer uma lei aqui dizendo qualquer assunto, eu vou ter gente que vai ficar a favor
e gente vai ficar contra, Com certeza. absolutamente natural. Resolveu. Mas aí o deputado, se ele não estiver confortável, vai lá para a base dele, discute com a base dele e vem. Nós temos o problema da Previdência que precisa ser discutido. Aí. Deputado, nós vamos a um intervalo, mas antes tem uma pergunta aqui do Francisco Teixeira, de Sobral do Ceará, obrigado. É uma pergunta que pode ser respondida rapidamente aqui. Ele quer saber, perguntar ao deputado até quando, né, não haverá um controle do preço do combustível, da gasolina, como o senhor pode interceder para reduzir esse preço que ele considera alto? Eu considero também alto, mas é altíssimo. Agora, nós temos um problema sério no Brasil que quando você estabelece... O senhor é a favor dessa liberdade? Eu sou a favor da liberdade e da lei do mercado, a chamada... Então está certo. Eu acho que está certo. Agora é só de consumir menos. Na medida que diminui o consumo, de vez em quando eu vejo aí, o tomate está muito caro, está R$15. As donas de casa mesmo punem o produtor. Não vou pagar 15 não. Ele larga o tomate lá, com 2, 3 dias o tomate já era. Quer dizer, que era de 15 passou a ser de 0 para o produtor. Então, isso tem acontecido na lei de mercado. Na lei de mercado. E na gasolina precisa de acontecer também. O que aconteceu com relação à gasolina é que, por uma política, no meu entendimento, desastrosa, minha não, da sociedade brasileira toda, para fazer campanha política, deixaram de fazer o aumento da gasolina durante quase 2 anos. Segurou, fez uma retenção e... Mas ninguém achou ruim, né? Ninguém achou ruim nesse período. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Todo mundo viajou muito. O senhor mesmo era da base da presidente Dilma na época, Exato. também não reclamou, né? Nos 2, 3 anos que teve aquele tipo de comportamento, o cidadão fez uma economia grande também, ele tem que levar isso em consideração. Não que eu acho que esse preço aí está bom, o preço está horroroso, está muito caro. Subiu muito de uma vez. O aumento foi muito, tem que ser gradual. É o mercado, Francisco. Pois é, nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o líder do PTB na Câmara dos Deputados, experiente parlamentar, o deputado Jovair Arantes. Nós vamos agora ao intervalo e em seguida voltamos 2 minutos.